Muito bem-vindos a todos, a todas, a todes. Em nome do IAC e da nossa fundadora Raquel Arnaud, agradeço aí a presença, agradeço ao artista, ao curador, Tera, que é a diretora que organizou aqui toda essa exposição, Marilúcia, nossa museóloga. E vou seguir aqui alguns protocolos. O IAC é uma instituição 100% filantrópica, e todo o nosso apoio vem das leis federais, né, e estaduais e municipais, as leis de incentivo. Então, queria aqui começar agradecendo o Ministério da Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura, do Instituto de Arte Contemporânea, que apresentaram a exposição Rascunhos, de Arnaldo Antunes, que faz parte de um projeto do IAC que se chama Diálogos Contemporâneos, que é quando convidamos artistas da contemporaneidade para vir dialogar com os acervos que temos aqui no Instituto. A exposição tem patrocínio da Autonomy e apoio do JP Morgan. O nosso educativo é viabilizado já há mais de 3 anos pelo Instituto Galo da Manhã. O catálogo tem o patrocínio institucional do Itaú e Rede Itaú, do Banco da Ecoval e da Verde Asset Management. Então, mais uma vez, Rascunhos, de Arnaldo Antunes, é uma realização do IAC e também do Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, o PROMAC, da cidade de São Paulo e da Lei Federal de Incentivo à Cultura e do Governo Federal. Então, com essa introdução institucional, passo a palavra à nossa museóloga, Marilúcia, que representa aqui o Instituto. Obrigada, Patrícia. Boa tarde a todas as pessoas presentes. É muito bom ter a nossa casa cheia. E meu papel aqui é explicar um pouquinho, muito rapidamente, que o IAC, Instituto de Arte Contemporânea, deu certo? Tá. Então, o Instituto de Arte Contemporânea, ele é uma instituição que tem como missão principal a coleção e a divulgação de arquivos pessoais de artistas, né? Artistas brasileiros, enfim, com um conceito amplo de artista e de Brasil, de brasileiros. E atualmente a gente tem 18 coleções, entre elas temos a alegria de contar aqui com a presença da Carmela Gross, que tem uma das coleções aqui, é uma das coleções do IAC, e o Instituto tem todas as suas ações são gratuitas, e vocês estão convidados a pesquisar, seja na nossa base de dados, na qual vocês vão ver todos esses nomes incríveis, né, desde Sérgio Camargo, Iole de Freitas, Willis de Castro, até aqueles que se interessarem virem pesquisar aqui. Então, a gente quer muito que vocês estejam conosco nessa jornada. Então, bem-vindas todas as pessoas presentes. E agora vamos ao que interessa, que é ouvir o Daniel e o Arnaldo, que nos dão a alegria de estar com a gente nessa jornada aqui. Obrigada. Bom, boa tarde. Agradecer primeiramente aqui ao IAC, que acolheu, né, essa exposição, que era um desejo antigo meu. Eu me lembro que a gente trabalhou, eu e Daniel, ele já fez curadoria de várias exposições minhas, né? O Interno e Exterior, Palavra em Movimento, Luz Escrita, que era minha, com Walter Silveira e Fernando Lazo. E aí, depois da última, que era uma exposição que reunia 30 anos de produção gráfica minha, gráfica de poema-objeto, poema em vídeo, poema em vários suportes, né, poemas visuais. Então, essa exposição itinerou, inclusive, pelo Brasil e tal. Daí passou uns 5 anos, né, mais ou menos, depois dessa exposição, ele falou, e aí, você não tem nenhum projeto e tudo? Eu falei, olha, Daniel, eu gostaria de fazer uma exposição dos meus rascunhos, porque me atrai muito essa coisa de ver os esboços, as sementes, né, criativas dos artistas que eu admiro, dos escritores. Sempre que tem um rascunho, um, uma anotação, uma coisa que expõe, de certa forma, o processo criativo, aquilo me seduz muito, assim, eu acho emocionante e revelador.
e ao mesmo tempo essa coisa do esboço via se tornar uma obra também, porque tem essa coisa do inacabado, mas que, de certa forma, na hora que você põe ele exposto, ele ganha uma outra vida, como se aquilo que é processo passa a ser também obra, enfim. Questiona um pouco também essa noção de obra acabada, né? A coisa está sempre em movimento, como são as minhas gavetas, meus arquivos, eu estou sempre mexendo e às vezes um- uma caligrafia pode ter alguma coisa ali que vira uma música, um verso de uma canção pode gerar um poema visual. Ali é uma etapa de criação onde as coisas estão meio pintando, né, para depois serem retrabalhadas. É um pouco isso. É como se fosse um pouco a materialização da maneira como eu penso. Eu não sou assim de ficar concebendo uma coisa na cabeça e depois, quando sai, ela já está pronta. Eu penso através da materialidade dos papéis, nas anotações, nos rascunhos, nos esboços. Eu fico tentando várias formas e depois uma delas me dá um caminho para seguir em frente. E, de certa forma, essa materialização que o Daniel, enfim, conseguiu fazer essa seleção junto comigo e essa montagem, né, incrível, acaba formando um corpo que tem uma cara. É claro que aí é uma parte da minha produção material, porque é a parte mais manuscrita, que eu tenho uma paixão pela linguagem da caligrafia também, e trabalho muito à mão, mas claro que tem etapas em que isso vai para o computador, vai para outros suportes e outros meios também. Mas a gente se ateve a isso, que sempre parto dos meus cadernos de a primeira coisa, não só cadernos, mas também esboços de caligrafias que tem várias versões, enfim, para chegar numa arte final que me satisfaça. E, de certa forma, essa paixão pela caligrafia tem a ver um pouco com a paixão pelo canto, com a coisa do canto, porque a caligrafia é, de certa forma, o rastro do gesto, assim como o canto é o corpo emitindo a voz, né? A caligrafia também sai do corpo, e é uma espécie de entonação gráfica, né? Eu fico sempre nessa viagem de buscar também modulações de sentido para além do que o verbal já tem como sentido, na maneira como eu escrevo ele. E isso, de certa forma, parece um pouco a maneira como você entoa as palavras, podem sugerir significados para além delas. Aí que tem a própria fala, né, as entonações da fala, mas também a solidificação disso no canto, né, que é quando você, de certa forma, fixa uma entonação para aquilo. E as duas coisas têm a ver com a presença do corpo, que é, de certa forma, uma coisa que está muito presente no meu trabalho, mesmo nas performances, no palco, nos shows. Então é isso. Mas daí eu cheguei para o Daniel e falei, então eu queria fazer uma exposição dos meus rascunhos. Aí passou, acho que mais uns 2 anos, e ele falou, encontrei um lugar para fazer a sua exposição. E falou aqui no IAC, que é esse instituto maravilhoso criado pela Raquel Arnaud e que cuida, vamos dizer assim, do acervo pessoal de todos esses artistas incríveis que eu admiro imensamente, né? O Saciloto, a Iole, a Carmela, o Antônio Dias, Sérgio Camargo, o Willis de Castro, enfim, tem um grupo ali generoso, né? A Regina Silveira, enfim. E aí a ideia do Daniel foi fazer uma correspondência, e você pode falar mais sobre isso, né? Mas uma correspondência entre a minha sala, a sala dos meus rascunhos, e uma outra sala com uma seleção feita por ele a partir do acervo aqui do IAC, pensando correspondências, às vezes formais, às vezes de procedimentos, né? Enfim, aí você pode explicar um pouco melhor. Beleza. Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes. Difícil, né, falar depois de Arnaldo. Eu fiquei aqui ele falando e eu tentando onde é que eu posso contribuir, como é que eu posso ampliar, porque acho que esse foi um processo, como ele disse, é um processo que já vem de um tempo de diálogo, assim, desse entendimento do que é a poesia, né, do que é a poesia do Arnaldo, do que é uma poesia verbivóco visual. Eu acho que tem esse conceito, que é um conceito que rege
a poesia do Arnaldo, que mistura essas dimensões verbais, sonoras, como ele mesmo disse, e visuais dentro de um mesmo trabalho, e que é uma herança que vem direto da poesia concreta, né, paulista, e que dos concretos, digamos assim, e que também é a base da coleção do IAC, onde você já tem Fiammiga e Saciloto, que fizeram parte, né, do grupo Ruptura, que foi um dos grupos, justamente com o grupo Neugandres, que é o grupo dos poetas concretos, a fazer a primeira exposição nacional de arte concreta. Então, essa base teórica que aqui existe, digamos assim, e que começa ali com Fiammiga e Saciloto, e que vai para a geração seguinte, que eu chamo de artistas multidisciplinares, que tem esse pensamento verbo-voco-visual já meio embutido dentro de um chip, como Carmela, como Regina, como Willis, como Lenora, que está aqui também presente, que são artistas que transitam e têm esse pensamento que vão além de apenas uma questão. Então, são essa abordagem de você pensar a obra para além do que ela realmente espera ser no seu primeiro momento. Um poema espera ser uma coisa verbal na sua primeira instância, mas de repente ela se torna uma coisa sonora, uma coisa visual. Uma obra de arte, normalmente você espera que ela seja uma coisa visual, mas muitas vezes ela também pode ser uma coisa temporal, uma coisa que vai além do espaço e atinge uma coisa sonora, enfim, ou então uma coisa verbal, semântica também, que tem um significado semântico, que vai para essa questão do significado. Então, né, na hora de fazer esse encontro, a gente percebe bem essa linha do tempo que vai acontecendo de forma quase que natural da arte brasileira, das chamadas vanguardas, né? Então a gente tem, aí você já resgata ainda mais os anos 20, as vanguardas anteriores, do qual Arnaldo, quando adolescente, já consumia. Ele, adolescente, os livros que ele lia era Ezra Pound, então ele já estava realmente mergulhado dentro desse universo, Joyce, autores que, de certa forma, deram as bases teóricas para a vanguarda do final dos anos 40, 50, que emanou aqui no Brasil, né? E que estruturou, digamos, o que é a arte brasileira desde então, né? Então a gente tem ali um braço que aí, lógico, vai o braço dos concretos, dos neoconcretos, começam a ter todas as outras vertentes que saem, mas há uma linearidade dessa arte, digamos, uma arte mais de vanguarda, conceitual, que está preocupada com essas questões, digamos, já meio esquecidas, né, da formalidade, dos experimentos realmente de linguagem, de rupturas que às vezes vão além de questões temáticas, mas que estão numa busca muito mais de experimentar, como Arnaldo fala, experimentar várias vezes o mesmo poema, experimentar várias vezes com tintas diferentes, com materiais diferentes. Aqui na exposição tem vários exemplos disso. E às vezes, assim, para um observador desatento, aí você olha ali, por exemplo, tem obras do Arnaldo em guardanapo de papel. Aí às vezes você pensa, caramba, ele estava num bar, resolveu pegar o guardanapo e fazer uns poemas, né? Ele é genial. Não. Ele usou o papel como suporte. Ele pensou que ele queria usar o guardanapo porque absorvia a tinta. Então é uma escolha realmente muito pensada, experimentada. Ele foi para o guardanapo porque ele queria usar aquele papel para que absorvia aquela quantidade de tinta, que espalhava o tanto do nanquim. Então são pensamentos que mostram realmente um processo de um artista. Então, realmente, esse desnudamento que vai ocorrendo aqui, de certa forma, e que, como Arnaldo disse, assim, aí houve essas decisões. Assim, eu resolvi também pensar uma montagem verbo-voco-visual. Então, as duas salas são salas como se fossem uma mesma música tocada por músicos de diferentes gerações. A ideia dela é que elas ressonassem parecidas, assim, tivessem um som parecido. Então é barulho atrás, silêncios nas laterais. As obras, mais do que essa relação, a gente fez uma relação arquitetônica. A gente também queria saudar Daniel Vini, que é arquiteto da exposição, um diálogo arquitetônico, né, das vitrines estarem ali simétricas
nas duas salas e as paredes. E aí a ideia foi justamente que as paredes e as vitrines tivessem uma semelhança sonora a partir da visualidade. Então, que elas ressonassem a partir daquela visualidade de forma parecida. Então, quando tivesse muitos riscos, é o que o Arnaldo disse, é o barulho, né? Que ele às vezes tem, que é essa coisa noise, a saturação, o ruído, né? Que a gente encontra tanto assim, esse ruído. E os vazios dos papéis, por suas vezes, tem vários trabalhos que têm poucas letras, poucas palavras, o uso de poucos elementos, que também se caracteriza na obra dos outros artistas, representa esses silêncios, né? O silêncio que John Cage já traz lá atrás, assim, né? Nas músicas dele, nesses intervalos, mais uma vez, citando as vanguardas que, de certa forma, vão criando essas passagens para que artistas como Arnaldo pudessem literalmente navegar de braçadas já na geração dele, e lógico, e há herdeiros também depois, já hoje, a gente já tem isso ressoando dentro de um pensamento. Então é uma exposição que é construída a partir desse diálogo verbivóco-visual em vários sentidos, assim, onde a gente começa, então, do começo, para até voltar a bola para o Arnaldo, assim, tudo começou lá na casa dele. Então tem um convite de Teira, que é a diretora daqui, para poder fazer um diálogo, assim, pensar um artista para fazer um diálogo com o acervo, né? E aí, na mesma hora, aquela coisa que o Arnaldo tinha me falado, caramba, qual é a próxima exposição que você quer fazer? Ele me disse, de rascunhos. Encontrei, deu match. Né? Deu match no app lá, no aplicativo, deu match entre o que um estava querendo e o outro. E aí voltei para o Arnaldo e falei, Arnaldo, a gente precisa, enfim, surgiu o lugar, e aí vamos fazer isso. E aí ele tem uma escrivaninha, que meu texto, até eu botei o título de Futucando Gavetas, futucando uma palavra bem baiana, assim, para poder trazer minha origem de futucar, porque realmente essa escrivaninha, aquela escrivaninha, sabe aquelas que tem as gavetinhas bem fininhas, assim, de madeira, bem bonita? Essa escrivaninha ficou bem na minha imagem, assim, o tempo inteiro. E o Arnaldo separou aí, já teve uma primeira triagem. Então teve essa primeira triagem. Ele separou algumas gavetas para me mostrar, digamos assim. E aí, acho que aí a gente fez aquela, né, espalhamos pela casa, né? A primeira triagem foi feita em cadernos, em pastas, em gavetas, porque tem muita coisa diferente. Eu privilegiei, claro, as coisas que são manuscritas, como eu tinha dito, tinha muita coisa também datilografada, aí escrevia por cima, corrigia à mão, ou imprimia no computador e depois riscava, e tem um material híbrido que eu deixei de fora. Mas dentro dessa coisa mais caligráfica que tem a ver com o germe ali primeiro da criação e com as várias tentativas, né, de, de busca e de permutações e substituições, né, paradigmáticas e tal, para chegar num resultado, seja de um poema, seja da letra de uma canção, seja de uma obra caligráfica, sempre tem essa coisa das muitas tentativas. Sim. Então, de certa forma, quando chegou no Daniel, eu já tinha separado assim uma parte, vamos dizer, sei lá, 500, 1% né? do que Uns 500 ali. aí já tinha muito mais coisa do que acabou vindo para cá. Mas de qualquer forma, o olhar dele foi essencial, assim. Ele chegou e eu estava cheio de dúvidas, será que isso, será que aquilo? A gente espalhou tudo pelo No chão. da minha casa. E aí a gente foi curtindo aquilo e pensando correspondências. Foi criando esses grupos, que aí também eu acho que essa exposição, Arnaldo, uma vez a gente conversando sobre essa exposição, ele comparou essa exposição a um DVD que ele fez quando ele completou 50 anos, que foi o Ao Vivo Lá em Casa. Que ele falou, eu abri minha casa, e enfim, nesse DVD, e todo mundo meio que pôde. E ele falou, foi um desnudamento. Tem um compartilhamento com uma certa intimidade. Aquilo é uma coisa muito íntima, né?
e é um acervo, vamos dizer assim, muito vivo. Eu estou sempre recorrendo e pego uma coisa dali, monto com outra daqui, faço colagens, é como um copy-paste material, vamos dizer assim, dos meus papéis. E então na hora que a gente pega uma parte disso para expor, é como se tivesse um tanto de revelação assim de um processo muito solitário ali meu, né? E revela várias coisas, assim. Aí na hora dos grupos é que a gente começa a perceber um pouco, assim, o processo dele. Isso que eu tô falando. Tinha, logo de cara, quando a gente espalhou tudo no chão da casa dele, foi assim, espalhamos, tivemos que usar sala, quarto, enfim, vários ambientes, assim, espalhando todos os manuscritos pelo chão. E logo de cara, já meu olhar já bateu, já viu, assim, dois grandes grupos. Esse que eu falei, dos cheios e dos vazios. Eu logo vi assim, nossa, quanto trabalho que ele risca, que ele preenche a página inteira e usa a página, enfim, no seu limite. E quanto trabalho que, pelo contrário, ele pega só faz 2, 3 palavras na página e já não usa mais aquela página. Então, isso foi uma coisa que logo de cara eu percebi, assim, na visualidade, não foi? Eu falei, temos dois grandes grupos aqui, dos cheios e dos vazios, que eu falei, são os gritos, os rock and rolls dele, que ele é da onde vem essa influência punk, rock and roll dele tá aqui, e ao mesmo tempo essa outra influência mais dodecafônica, microtonal, bossa nova, da música popular, enfim, brasileira, que também ele absorve, de certa forma, nesses outros silêncios. Então, esses dois grandes grupos logo ressaltaram assim, aos olhos. Aí a gente começou a separar, assim, aí já entrou um pouco nisso. Poemas que ele fez várias versões. Aí tinham alguns poemas que era exatamente isso. Era um experimentar caligráfico, um experimentar de material. E isso também se espelhou muito na hora da seleção aqui no IAC. Então, também acabei selecionando muitos trabalhos dos artistas daqui por essa questão da repetição. Essa ideia do face a face, né, que está no andar de baixo, é um pouco isso. São as muitas versões que estavam num caderno desse mesmo poema, dessa frase, né, dessa, enfim, brincadeira com a expressão face a face, com o verbo fazer e tal. Então, tem isso, mas tem outras coisas que são uma coisa que eu fiz. Uma só. E estava lá esquecida no meio dos papéis. Eu achei, falei, não, aqui tem alguma coisa que vale a pena, assim. Sim. Teve Enfim, vários tipo grupos. aquele Ex-Letras, né? Que é o Estrelas, né? Que eu só leio Estrelas, né? Mas que é Ex-Letras. É isso, aí teve um grupo, tem uma vitrine lá que é só isso, de poemas que só tem uma versão. Ou seja, foi um único que ele fez daquele, não tem mais nenhuma outra versão. Aí tem uma outra vitrine que a gente chamou dos projetos, que são de poemas que viraram outras coisas, ou poemas ou projetos. Então, poemas que viraram músicas, por exemplo, a gente achou 2 manuscritos da música do Titãs, que não é o que não pode ser, tá ali, né? O quê? Então, tem esses 2 manuscritos. Tem também projetos de objetos que ele fez, de fotografias que ele fez com o Fernando Laszlo, para a exposição Luz Escrita. Tem o ferrolho ali, né? Tem o olho. Enfim, então tem uma série de obras que são projetos, que viraram outras coisas. E tem muitos, muitos mesmo manuscritos que, por enquanto, só estão como manuscritos. E que estão nesse limite. E como ainda é... E tem uma coisa interessante que ele mesmo ressaltou e que você falou, né? Ele não coloca data. Se você vê, não tem data em nada. Porque, como ele mesmo disse, ainda é uma coisa que está viva esse arquivo. Esse arquivo, por exemplo, de jeito nenhum pode vir para o IAC, porque esse arquivo ainda vão virar várias músicas, ainda vão virar vários livros, ainda vão virar várias exposições, ainda vão virar várias coisas para a gente poder... coisas que eu estou mexendo. Que ele mexe, então que ele tira dali uma palavra, uma caligrafia, uma coisa. Então é um arquivo vivo nesse sentido. E essa vivacidade do arquivo também, eu acho que mostra essa atemporalidade, né, que ele tem. Assim. Tem coisas ali de quando, Arnaldo? A partir de anos 80 até de agora, né? A gente encontrou coisas dos anos 80. Tem umas 4 décadas ali. Isso, tem 4 décadas, né? Eu não sei exatamente, eu sei mais ou menos, né, de que época são as coisas, mas essas épocas se misturam. Mas tem projeto do Arte Cidade que a gente encontrou, que ele fez, que é uma colagem, que depois virou um muro, que foi um projeto que ele fez com um projeto do Nelson Brissac.
E essa coisa das virarem outras coisas, até pegando o gancho do tecido, que tem. Aqui vocês viram que tiveram duas obras que foram. Aí eu vou usar um conceito. A Regina está aqui também, que eu vi. Oi, Regina. Vou usar um conceito do Júlio Plaza, que é o da tradução intersemiótica, que é. O Júlio ele escreveu sobre essa questão da tradução intersemiótica muito cara aos poetas, né? De você. Ó, mais um aí que também é mestre na tradução intersemiótica que entrou. Ah, o Omar. E então essa questão da tradução que é você realmente expandir o poema para outros suportes. Então de você fazer essa tradução para outros meios. Então isso também é algo que é muito presente na obra do Arnaldo e na obra de vários poetas visuais, que é um conceito que o Júlio traz e que aqui a gente tem não só no poema do Face a Face, mas também no Longe, que foi feito em LED lá na fachada e que agora também virou uma Sharp, né? Isso acontece muito, eu acho que isso vem acontecendo cada vez mais, viu, Daniel? Porque eu acho que antigamente, quando eu ia fazer uma canção, eu sabia que aquilo era uma canção. Depois ia fazer um poema visual, aquilo já, a feitura já tinha um pouco o destino da coisa. Mas as coisas Se foram mistura mais se agora. misturando, acho que cada vez mais. Então tem, por exemplo, um poema visual que tem aquelas sobreposições de linhas, que é aquele o que passa na cabeça, o que passa na pele, passa na cabeça, o que passa no olho, passa na cabeça. Uhum. Isso virou a letra de uma canção que vai estar no meu próximo disco e Olha só. que eu gravei. Aí tem coisas que é o contrário também, tem coisas que Longe, por exemplo, que é uma música longe e tal, e tem na canção eu acabo cantando no refrão longe, e esse on Que virou. tem a extensão dos ossos, que depois eu fiz essa tradução visual, né, que depois foi feita a animação que está aqui na entrada do IAC. Enfim, essa mistura e é muito legal também ver que é um espaço onde esses rascunhos se desdobram, né, em outras coisas, na instalação do face a face, no vídeo, nos diálogos com o acervo do IAC, no catálogo, na chata, enfim, esses diferentes impulsos que o trabalho dá para saltar um pouco para outros meios, né? Sim. E aí eu tive a ideia de, ao fazer a exposição, editar esse projeto, que é um projeto antigo. Tem um caderno meu que ele era todo com o processo de feitura de um poema. E aí eu quis fazer um facsímile dele, começando com o poema e depois vendo todos os rascunhos, né, arqueologia de um poema. Eu dei esse nome. E de certa forma eu acho que ele é um processo muito revelador de como eu trabalho, de ir substituindo palavras, de ir montando, de editando, toda coisa, vamos dizer assim, mais construtivista, né? Sim. Mais de você ver, ver O o processo. processo, né? De troca de uma palavra por outra, de pensamento de uma palavra que tem uma semelhança sonora com aquela, mas depois ela se encaixa por uma relação de sentido também, de outra forma, por causa de uma outra palavra. Enfim, esse processo todo eu acho que fica muito bem exposto aqui no livro. Sim, sim. O facsímile, E aí além tive essa ideia de, claro, é um projeto que tem muito a ver com o que a gente fez aqui, né? total, total. E o interessante do facsímile, eu acho que é justamente isso, é que você vai vendo que as várias voltas que acontecem até chegar realmente no O resultado que eu final do recusei, poema, o né? que eu risquei, o que saiu, o que passou e foi ficando, o que saiu depois voltou de outra forma. E ideias que às vezes estão laterais aqui, que não são É, deles, mas são de outras coisas, né? Que tá aqui no às canto. vezes você vê que tem um flerte com a coisa visual de pôr as palavras numa relação já fora da sintaxe, mas daí, de certa forma, aquilo vai para o lado do poema mesmo, verbal, enfim.
Sim. mas poderia sair para esses outros lados também. O ok. É, O ok final. O... Enfim, acho que esse é um processo que realmente é muito rico. Me lembro que uma vez a gente estava vendo a exposição do Paulo Bruschi, não foi que a gente estava comentando disso? Não, foi do Leminski, sim, que a gente também falando dessa coisa dos rascunhos, né? Teve na do Augusto também, teve aquele que são... tanto a exposição do Lemis como a do Augusto, que você fez a curadoria lá no Sesc Pompeia, tinha as obras, tinha a novidade também de algumas obras que eram bidimensionais, foram É, feitas na tridimensão, ou outras tinha vídeos, era. tinha, enfim, toda uma riqueza, mas tinha mesas, como na exposição aqui, com esboços eu me lembro do esboço do Viva Vaia, que é um poema muito emblemático do Augusto, e que tinha os estudos dele fazendo. E aquilo eu fiquei totalmente É, encantado. Eu tenho um fascínio por isso, livros de facsímiles de artistas, você vê a letra do artista, você vê uns versos em que ele escreveu mais rápido do que outros, isso ou que mesmo. ele fez uma coisa, enfim, o que você tem ali todo um feeling, um aroma, vamos dizer assim, daquilo que você já ama, vamos dizer, a obra do Augusto, né, ou a obra do Leminski também, tinha uma exposição com várias coisas e Mas o tudo, grande lance era mas aquilo, tinha né? os caderninhos dele Era ali. incrível. Era. Eu me lembro quando eu editei, no começo dos anos 80, eu editei umas revistas de poesia e foi parar na minha mão os cadernos do Agripino, Sim. Uhum. através do Walter Silveira e do Aguilar, os cadernos de duas épocas, do José Agripino de Paula, que é enfim, um autor que eu já admirava e tudo. E aí acabei pedindo autorização do Agripino, fomos até ele, tudo isso, para publicar partes desse caderno, e ele autorizou. Mas era muito isso, vendo o caderno dele, tinha Um fascínio, né? um aroma, um frescor ali do processo criativo, que era muito. Eu sou fascinado com isso. Eu acho que quem comunga com a gente muito isso também é Raquel Arnaud, né? Porque essa Pois é, instituição, primeira vez que eu vim aqui, que eu olhei para aqueles armários, aquele acervo, é só disso, né? é. É só isso. É muito, hein? Ela tá. Poder entender esse processo, né? Então, que é muito o que acontece aqui, o que aconteceu e os acertos que estão aqui, é fruto de tudo isso que eles passaram. Criador e criador. Então, era lindo ver essa imagem, né? Essa linguagem corporal dele, que Arnaldo, deve ser invertido, ele realmente ele fazia essa coisa do retalho, ele era do chão. O Daniel era o Picasso, ele acelerava. E em algum momento os dois tinham essas ideias se comunicavam e ela, de fato, né, eles foram projetando essa exposição. E aí, quando chegou aqui, foi ao contrário. Na montagem, eu também tive essa chance de detalhe com ele acelerava e o outro retardava. E foi lindo de ver também, né? Então, acho que o IAC também é muito isso, né? Você está com todos esses artistas, enfim, a gente agradece muito. E acho que a gente pode abrir para perguntas agora. Quem quiser. Podemos, é uma boa mesmo. Vamos abrir a conversa. Doutor, vamos lá. O processo de criação, né? Então, seja falando bastante da pesquisa, pode virar uma canção, mas eu fiquei pensando que você puder explorar um pouco mais, como é que se dá esse processo de criação? Ele faz coisas assim, em grande número, né? Você vai produzindo, como é que isso fica
Olha, eu acho que o que eu faço ali no meu escritório, na minha casa e tal, é muito aberto para vários lados. Eu posso fazer um poema, posso pegar o violão, fazer uma canção, aí gravo. Hoje em dia tem um computador que você pode fazer um pouco de tudo, né? Você faz um. Às vezes eu mergulho numa coisa gráfica e fico curtindo no computador, às vezes eu vou para a coisa da manuscritura e experimentando soluções. Então, é todo vamos dizer assim, um laboratório, né, de experimentações que podem resultar em várias coisas. Mas tem as etapas de quando tem um projeto encaminhado, vamos dizer assim. Então eu estou sempre fazendo, faço ali um poema, uma canção, uma encomenda às vezes, alguém me pede, manda uma melodia para eu fazer uma letra, coisas assim. Mas tem horas em que já tem um projeto. Então, vamos dizer, poemas que eu fiz nos últimos anos, eu vejo que começo a querer juntar eles e criar relações, e como aquilo começa a virar um livro, sabe? Então, e aí os meus livros sempre têm poemas verbais, poemas visuais, poemas manuscritos, outros com tipologia, enfim. Então, eu começo a selecionar as coisas e aí começo a produzir especialmente para aquele grupo de coisas que vai se tornar um livro mais adiante. Assim também com um disco, quando eu começo a preparar um disco, pô, juntando e aí começo a fazer canções para aquele repertório e aí começa a gravação. Aí, são épocas em que, por exemplo, eu só sou totalmente abduzido para aquele projeto, eu só penso naquilo, não estou assim aberto para fazer outras coisas, porque aí é uma coisa de um mergulho mesmo. No caso de a gravação de um disco, da feitura de um livro, do pensamento de uma exposição, enfim. Aqui, quando estava selecionando os rascunhos, aquilo Você demanda ficou, uma. é, Eu fiquei absorvido com essa seleção e com foi mesmo. essa pesquisa, né, nas pastas e tudo. Isso vira uma coisa obsessiva que ocupa, né, toda a minha energia, né, naquilo. Então é um pouco assim que acontece, mas nesse estado anterior a ter um projeto sendo realizado, é muito livre e realmente é aí que eu sinto que as coisas também Se conectam, né? se conectam, porque tudo que eu faço acaba envolvendo o uso da palavra, não tem, seja a palavra Falada, né? contaminada, né, de elementos musicais ou de elementos visuais ou de, enfim, eletrônicos ou enfim, mas é sempre, de certa forma, eu não faço artes visuais, eu faço poesia visual, eu acho, sempre, mesmo que prescinda do verbal, não deixa de ter a significação poética Semântico, de né? alguma forma. Exato. E também não faço música instrumental, faço canção, sabe? Então é sempre esse envolvimento. De certa forma, a palavra é um trampolim de onde eu me aventuro em direção a outras linguagens, né? Mas também coloca, uma vez você fala, você não tem essa definição, né? Do músico, do escritor, você sempre Não tem uma não tem prioridade. uma prioridade, é isso, né? Vai a criação e depois É é que porque as coisas vão se existe muito essa editando, né? defesa da especialização, Exato, ainda então é tem isso, que é contra uma isso, né? coisa que nos tempos que a gente vive, que é tempo de interação cada vez maior entre as linguagens, dadas as tecnologias Exato. digitais que propiciam, no mesmo aparelho você pode Tudo, né? mexer com texto, foto, vídeo, música e etc. Então, mesmo assim, existe uma certa. Ah, você é músico, então é como se você fosse É, um escritor de diletante, aventura, aquilo é um exato. hobby, um E lazer. não é Ou se isso. você é e também as diferenças de alta e baixa cultura, tudo que a gente quer, de certa forma, levar adiante essa ruptura, porque é uma ruptura que já vem de antes da É, Tropicália mesmo, enfim. E, de certa forma, tudo isso ainda existe uma defesa arraigada dessas coisas, e nessa hora que fica uma coisa, mas o que que você mas a é, gente fica tentando né? Ficam, romper, né? O tempo ficam inteiro tentando. E fazendo. é um pouco aquilo que eu falo na canção: somos o que somos, inclassificáveis. Eu Exatamente. defenderei isso até o fim. E eu acho que essa que é a questão essa linha do tempo, né? Desses inclassificáveis, assim, que começa com as vanguardas e que vai meio ser Sim, ficando um pouco difícil de classificar isso. Acho que é aí que mora o interesse da coisa, na é, verdade. Esse não lugar, né? Eu me lembro que fizeram uma pergunta aqui, logo que eu estava aqui na exposição, alguém
algum jornalista perguntou: tem obras inéditas do Arnaldo na exposição? Eu olhei assim, perguntei: tem obras? Aí ele, aí ele ficou me olhando. Eu falei: bom, acho que tudo é inédito ou nada é inédito, então a gente tem que definir exatamente essa, E, acho que e foi tudo é esse, obra e não e não obras. obra, então tá tudo no não lugar, assim, que acho que é isso que interessa, né? Essa zona de fronteira onde a coisa fica meio escorregadia e Isso me agrada muito, que essa se coisa. torna o grande eixo, eu acho que da exposição, esse não lugar. E é importante que eu me lembre, essa exposição, por exemplo, que a gente fez junto, Palavra em Movimento, foi uma exposição que foi meio. Eu me senti meio em turnê, né, com Arnaldo Antunes por um período, com Palavra em Movimento, porque foi uma exposição que a gente fez tipo em 8 ou 9 cidades do Brasil, que a exposição ficava 3 meses em cada cidade, então a gente literalmente passou 2, 3 anos viajando com a exposição, como se estivesse em turnê quase com um show, assim, num formato. Aí É. de 3 em 3 meses estava se encontrando, montando a exposição, então tinha um pouco esse caráter de você sentir um pouco também a presença de uma figura dele dentro do mundo das artes visuais. Então, de repente, a gente montava uma exposição no Ceará, uau, enchia de gente que nunca, às vezes, tinha ainda numa exposição. E às vezes ia para lá esperando talvez ver fotografias dele como músico ou as letras, não sei o quê, e de repente encontrava obras, uma exposição de artes mesmo. Porque é isso que eu quero dizer, do mesmo jeito que você está dizendo, eu que sou curador, que, enfim, que estou bem próximo do processo dele, ele quando ele tem esse mundo dele artista, digamos que ele é inclassificável, mas nesse momento que ele está nesse parênteses artista visual, o cara ele fica ficcionado nisso. A exposição, ele acompanha a montagem de uma forma muito presente, assim. Então, é o tempo inteiro aquilo também. Nós o que somos o tempo todo ao mesmo tempo agora. Então, também tem isso, assim. Não é que é só um pouco, só faz entrega. Não, está o tempo inteiro ali. Todas essas 8, 9 montagens que a gente fez, ele estava lá, todo o tempo, dias antes, discutindo tudo, vendo tudo, então, realmente é uma feitura que essas aproximações que acabam ocorrendo são muito benéficas de todos os lados, assim. Além da questão benéfica em termos estéticos, conceituais, o resultado da obra em si também tem esse trânsito entre os públicos. De repente você tem. Aí eu me lembro que eu ia conversando lá com o moleque. Não, eu pensei que eu vim ver aqui os discos do Titãs, de repente estou vendo aqui. Mas é genial também, né? Não sei o quê. Aí o cara fica lá vendo aquilo. Porque, lógico, né? Que também quem gosta de Titãs, quem gosta de Arnaldo, já é um público que já está, digamos, apto a receber essa informação. Talvez nunca tenha tido a oportunidade. De repente, tem ali essa passagem para ter acesso a isso. Fala, caraca, isso também é, é mais isso. Então, eu acho que também é uma espécie de oportunidade, como aqui, por exemplo, a gente hoje tem uma mesa de lançamento de um livro no IAC, Instituto de Arte Contemporânea de São Paulo, um local de alta vanguarda daqui de São Paulo, né? Isso aqui é um espaço que eu venho aqui, as pessoas estão todas de luvinhas pretas, pesquisando ali nos acervos, assim como eu fiquei aqui meses, né? Ali olhando os trabalhinhos no silêncio desse local e de repente está esse ruído aqui de pessoas. Então, como esses contrapontos e essas aproximações provocam esse tipo de coisa? Então, é lógico que é uma presença dessa que acaba atravessando, às vezes, a fronteira de um local como esse, que muitos de vocês talvez nunca nem tinham vindo aqui. E estão vindo aqui pela primeira vez, estão escutando o que é que aqui tem, que aqui tem outros artistas que estão aqui, que também estão no acervo, estão aqui presentes. Então, assim, e alguns não, alguns são públicos daqui que vieram ver Arnaldo, mas tem outros que são públicos do Arnaldo que vieram ver aqui. E isso é que. E tudo é um público só no final das contas. Estamos todos aqui nessa fronteira. Nessa fronteira, e aqui ainda por cima é um local super de fronteira, né? O próprio região onde a gente está, o horário, a gente ficou super com medo, porque ia ser no sábado, depois mudou para sexta. De repente aqui, ó, será que vai dar gente? Nossa, casa cheia, né? Então, assim, um pouco. Diga, Lenori. Ó, Lenora. Não, fiquei pensando se o Arnaldo pode falar um pouquinho da dimensão mais performática do seu trabalho. Quando você parte de um poema, trabalha um poema, entra na questão do corpo, quer dizer, como essa tradução se dá, enfim, um pouco nessa coisa.
É, enfim, Tem várias pessoas, sim. Eu acho que tanto na área visual como quando eu apresento, vamos Focaliza, né? dizer, oralmente os poemas, tem um híbrido de uma coisa pré-construída com uma coisa da espontaneidade, sabe assim? Então eu penso um efeito, por exemplo, esse poema, eu fazia uma leitura, esse poema que está no Arqueologia de um Poema, ele tem uma sonoridade recorrente dos os dois S's e um S só, né? O Z e o S. Então eu estendia esses sons, de certa forma, que era uma ideia, já que tem um aspecto construtivo, eu quero realçar ele, de certa forma. Mas a duração dessas extensões variava a cada vez que eu fazia ele. Então é um pouco assim, a leitura que eu fiz. Ileso em meu asilo de carne e pele, passo do impasse que me impede ao impulso que me impele ao impacto e peço ao tempo que apressa ao passo do ímpeto ao inevitável que me livre de empate e me leve ao nocaute do casulo que me isola agora. Era isso. Mas então tem muito isso. Às vezes é uma coisa rítmica e aquilo me leva espontaneamente a fazer um certo movimento de corpo. É muito, assim, tentando traduzir de certa forma, ou seja, um aspecto formal, ou mesmo de sentido, ou achar a entonação. Quando eu faço performance de poesia, eu vou desde o sussurrado, passando pelo falado, pelo entoado, pelo berrado, pelo balbuciado, pelo gaguejante. Enfim, eu fico inventando maneiras de dizer, como aquele exercício de você dizer a mesma palavra com diferentes entonações, né? E ela vai ter diferentes sentidos a cada entonação que você faz. Eu- Interrogativo, exclamativo, bravo, gritado, né? Enfim. Então tem essa brincadeira e sempre tem uma coisa do acompanhamento do corpo, né? Com a oralização dos poemas em performance. E, e aí tem sempre algum gestual, às vezes eu uso um objeto junto, que de certa forma traz um outro sentido de visualidade para dialogar com aquela leitura, né? Uma coisa assim. Eu detesto esse verbo, eu até esqueci de tudo que eu Que não bom, gosto. né? Não, eu detesto esse verbo declamar poesia, que é uma coisa antiga, né? É uma coisa pré-João Cabral da época em que poesia era só flor e não fezes, né? E então é uma coisa que eu evito. Eu digo os poemas, ou canto, ou Focaliza. entoo, mas eu sempre fazia assim os shows de música separados das performances de poesia que a gente inclusive fez algumas juntos em Roma e no Alver, né? Que fizemos várias vezes conjuntamente e às vezes até o mesmo poema sendo dito junto, né? A duas vozes. E E eu separava um pouco tipo de apresentação de poesia, apesar dela tangenciar muitas vezes a linguagem da canção, né, com entonações melódicas, rítmicas, né, a divisão rítmica das sílabas, tudo isso tinha, mas não chegava a ser canção, tinha um quase muitas vezes. E o universo da canção, que era mais coletivo com músicos, era um outro tipo de circuito, vamos dizer, de apresentações, né? Então, eu, de certa forma, fazia isso sempre. No meu último show, que era um show mais Lágrimas. intimista, né, com Vitor Araújo, Lágrimas do Mar, eu resolvi inserir alguns poemas que eu fazia em performance alternados com as canções. E o Vitor fez arranjos para esses poemas. Então, de certa forma, eu me reconciliei. Eu gosto muito.
Para mim é muito realizador quando eu consigo trazer várias áreas da minha produção num mesmo projeto. Como foi Até tava me lembrando aqui, né? Porque esse disco Lágrimas do Mar. do Vitor com o Arnaldo realmente é um disco, porque também o Vitor é muito performático. Ele é muito, enfim, o trabalho dele também vai muito além da música, né? Ele tem um pensamento semântico, visual, espacial, ele realmente é. E o show dos dois é muito forte. E aí teve essa. A gente teve também ainda mais esse trabalho juntos que a gente fez há pouco tempo. Num show que o Arnaldo estava fazendo lá em Salvador, desse show. Aí ele fez uma visita junto com a Caru, né, que era a produtora na época. A gente fez uma visita lá no MAN, que estava tendo uma exposição, na época eu estava como curador lá do MAN da Bahia. E aí a gente fazendo a visita lá, e aí o show, a vontade dele, a gente falou, pô, vamos fazer o show aqui dentro do MAN, da capela do MAN, que era um show tão performático. E aí teve essa ideia, e aí a ideia jogaram um fermento, o Arnaldo trouxe ela para cá, discutiu com a equipe e a coisa aumentou, acabou virando uma série, Lágrimas no Man, né, que justamente é uma série que reúne, aí a gente utilizou o Man, Arnaldo ficou meio em residência lá no Man durante umas 2 semanas, né, e aí lá ele fez caligrafias, performances, enfim, você pode falar também um pouco mais. Acabei até assinando como um dos roteiristas da série, por conta que a gente fez essa construção. Marcinha também está aqui, Márcia Xavier também fez parte da construção junto com a gente. Enfim, então foi uma construção de uma série que agora está em 5 episódios, né, no Bis, não é isso? No Globoplay. Não, no Globoplay. No Globoplay, Canal Bis do Globoplay, enfim, então tem lá a série inteira do Arnaldo, enfim, fazendo todas essas dimensões, né? Dentro do museu, que é um espaço super. Então, ele usa o ateliê das oficinas, ele usa para fazer a parte de serigrafia, ele faz uma instalação no museu que está lá e que ficou para o museu dentro da casinha, a colagem, né? Está lá até hoje. Fez o show que foi gravado, acabou fazendo uma performance poética na escada da Lina Bobardi, que era um sonho. Que na hora eu falei, pô, faz uma performance. E foi incrível. Ele e Vitor fizeram dentro na escada da Lina. E isso foi aberto para o público, foi bem incrível, assim, né? Foi uma. Então, o museu realmente acabou abrigando, né? Tudo isso, porque o show ele era muito experimental, isso que você está falando, né? E aí começa a fazer, né? Inicial era a gente gravar show. um registro audiovisual desse show na capela lá do MAN. E Daniel, como curador do museu, falou: poxa, aqui vocês podiam aproveitar. O museu ele abriu o museu para a gente aproveitar os vários espaços. E aí a coisa foi se desdobrando. Vocês têm que ver. Aí tem ele tocando com os filhos dele, tocando com outros artistas convidados que vieram para a Bahia para fazer. Enfim, aí tem o próprio show ao vivo. E como tudo se conecta. O documentário meio que vai mostrando, ele está fazendo uma caligrafia e as coisas que aconteceram, né? Aquela chuva que cai na hora que você está fazendo a caligrafia e a caligrafia some, se dissolve, ou seja, ela fica para a imagem e a chuva dissolve ela assim na área externa e fica mesmo o registro. Então, uma série de, acho que assim, é mais para sair daqui também é um outro mergulho também dentro desse processo, né? De certa forma, de uma intimidade também, né? E era um projeto que começou inicialmente com a ideia de fazer um registro musical, mas que se desdobrou em muitas outras linguagens ali. Estava tendo uma exposição por conta também do né? espaço ser muito, enfim, inspirador e propício, né, a outros. No MAC, né? Enfim, você sabe que aí as obras que ele produziu na época lá na residência, ele produziu uma porta, que é o trabalho dele que chama 360 graus, que é uma porta que vai para todos os lugares e para lugar nenhum, como ele mesmo disse, fica girando ali em torno dela. Produziu um outro trabalho também de LED para a residência, e aí agora, como o MAC, o acervo vem do MAN, eu peguei do MAN e trouxe para o MAC. Então o acervo já está lá no MAC, está exposto agora, está em exposição nesse momento, né? Eu te mandei a foto, né? Está lá na salinha. Diga. Estou muito emocionada de estar ouvindo você
trazendo para a gente, isso é a obra, isso é o processo, isso é a obra, isso é o processo. Porque eu sou da Bahia, né, sou da universidade, trabalho com arte, trabalho com educação, e nesse momento, quer dizer, nesses últimos anos, a gente vem trabalhando com essa questão, para a questão de acesso para criança, jovem, adolescente, nesse processo de mediação. E baseado em várias teorias e na própria experiência, a gente tem dito cada vez mais, para você pode ser processo. Mas para a gente, quando a gente olha, é obra. Está entendendo? Maravilha, Não é processo, é obra. maravilha. Então, assim, independente. Então, a gente tem trabalhado com crianças, estou fazendo isso no Brasil, uma pesquisa, a gente tem que estimular que a criança, que o jovem, ele olhe o processo, o fazer, o fazimento, também como arte. Sim, sim. Não só ter aquela ideia da fruição quando ele está pendurado, pronto, assistindo. Sim, que Então, maravilha. essa ideia de pensar, então, ouvir você, tentando definir, porque você não consegue também, Sim. eu estou muito emocionada. Ah, e maravilhoso isso ser usado como um projeto, um processo educacional, né? Enfim, isso Mas é esse é um conceito, a gente está escrevendo, fazendo um referencial curricular que a legal. partir dessas bases. Muito bacana. Obrigada. Obrigado, poxa, Tem mais? incrível. Ele vai ter que encerrar, hein? Olá, Tudo bom? quando você falou desse processo obsessivo dentro de um projeto, depois que você termina e aquilo está pronto, você cansa e se distancia ou você continua apaixonado por ele? Ah, eu continuo gostando, é que enquanto não está Porque a pronto, obsessão é por pesada, exemplo, um disco, enquanto não é lançado, a gente está fazendo a mixagem, a masterização, a gravação, os overdubs, as edições. Então eu fico ouvindo muito, muito ele. Depois que o disco é lançado, estreou a turnê, vamos dizer assim, aí eu deixo de ouvir, mas eu continuo muito, muito, vamos dizer, gostando muito ainda, porque é o último trabalho. A gente sempre gosta mais do último trabalho do que o dos outros. Melhor que o último, só o próximo, né? Aquela E coisa. você continua ouvindo, né? Esse é um ponto, aí Mas, você meio que se mas cansa eu, de fácil. certa forma, me desapego. Aquilo já não é mais meu. Aquilo, se alguém pôr, eu vou gostar de ouvir, mas não é uma coisa que eu fique apegado em escutar, porque enquanto está no processo, você tem que tomar decisões, né? Não, aqui, enfim, tem que ainda aprovar as mixagens ou mexer, beber um pouquinho mais de volume nisso, a equalização daquilo e tal. E depois eu meio relaxo, assim, aquilo já é como se não fosse mais meu, assim, é do mundo. Ó, Até nessa linha, né? Falando de processo, né? Que a gente no Ocidente tem muita essa coisa da fixação do produto final. Sim, E uma coisa que assim, eu achei encantadora até no tema da exposição, o processo está muito ligado também à visão da arte na cultura oriental, né? total. Que é uma coisa também zen, né? A gente pensar no caminho, né? Não sim. propriamente para chegar. Sim. Então, para você, aliás, como já se disse aqui, né? Você explicou muito, né, na sua fala. Você tem mais prazer no processo ou no resultado final? Olha, eu não sei responder isso, né? Eu acho que o prazer é no processo, só que ele é em prol de chegar em algum lugar, entendeu? Então é claro que quando chega tem um grande prazer, mas aquilo deixa de dar prazer, porque você, depois que eu publiquei esse poema, depois que eu publiquei no livro, não sei o quê, eu só voltei a ele porque eu estava folheando os rascunhos e tinha essa ideia da arqueologia de um poema, que era um projeto também antigo. Eu falei, pô, aqui é um caderno que revela de certa forma como eu cheguei no resultado, né, final.
Então, eu acho que o prazer mesmo é enquanto a gente está no processo, tá mergulhando, enquanto eu estava fazendo aqui, porque é muito desafiante, é muito difícil, você fica dias, meses às vezes, enfim, e não acha a solução, e aí quando você vai achando, é muito envolvente, é muito. Eu fico. Tem uma relação de prazer, mas também de enfrentar dificuldades e desafios, então é muito sedutor, vamos dizer assim. E depois que está pronto é essa coisa, né? Que eu publico e tal, aquilo continua sendo um prazer, mas Do enfim, mundo, né? Do já não mundo, é né? meu, né? Só falando aqui do livro, então tem o Arqueologia, o outro, que é o catálogo. Queria só que vocês percebessem que fiz uma organização que tem sempre um trabalho do Arnaldo de um lado e um trabalho do acervo do outro. Então fica bem clara alguns diálogos, assim, tipo, olha para aqui, ó. Um é do Arnaldo, outro é do acervo. Um é do Arnaldo, outro é do acervo. Então você vai vendo realmente, ó, essa relação, como ela vai se fazendo. Então sempre que eu fiz essa, sempre aqui fica mais evidente alguns detalhes do que a gente estava pensando ali dessa sonoridade visual das salas, digamos aqui. Ela aqui fica bem mais evidente assim. Você pega aqui, por exemplo, ó, a Carmela aqui, por exemplo, ó, o trabalho dela aqui do lado do trabalho do Arnaldo. Então, como tem esses diálogos e tem alguns que são mais formais, como por exemplo aqui, que é o mesmo tema, por exemplo, é um tema muito recorrente, a palavra voo, como os poetas visuais utilizaram, tem vários trabalhos com a palavra voo, tem seu, tem Valtão também, tem um que é o voo, que vai fazendo vários, Uivou. é o Edgar Barros aqui, esse daqui A é do William Braga é de uivou. o Ivô, aqui tem um do Íris, que é Ovo Oco, o Voo, enfim. Então essa recorrência também, às vezes, também é revelada, assim. Ou, por exemplo, nesse outro projeto aqui, que é um projeto de um objeto, né? Tanto do Arnaldo aqui, que é do Blackout Flashback, Sim. e aqui esse outro que eu acho que é do Fiaming. Então são projetos também de um objeto. Então essa relação fica bem evidente. Então também, enfim, quem não ainda está com o livro, também aconselho, porque tá muito legal, assim, e o caderninho é uma preciosa, isso aqui é uma joinha que a gente conseguiu fazer. Foi tipo um extra, assim, que também tem que agradecer ao esforço todo da equipe do IAC, porque oficialmente era um catálogo, e aí a gente ficou, vamos fazer, então, fazer o facsímile, quase como uma obra, como foi feito face a face, como foi feito, então, uma obra extra que tá indo, uma obra, um facsímile junto com o catálogo, então realmente é muito legal. Então, acho que é isso, né? Eu queria só falar uma palavra para vocês. Dizer que, enfim, depois desse voo duplo aqui, eu acho que não tem muito mais o que falar, mas agradecer muito em nome do IAC. Foi um prazer ter vocês dois aqui Poxa, eu que e dialogar, agradeço. enfim, trazer esse olhar contemporâneo, que era o que a gente está precisando, a gente sempre teve. Mas, enfim, eu acho que agora a gente pode abrir para os autógrafos. E Patrícia vai falar umas palavrinhas, umas pequenas instruções aí, antes da gente sair um pouco, Tá bom. para a gente seguir. Tá bom. E amanhã tem a visita guiada também. Amanhã, visita guiada aqui no IAC com Daniel Rangel. Que horas? 11, né? 11, das 11 à 1 da tarde, então todos convidados. Agora a gente vai. Primeiro eu queria pedir, informar que essa fala foi gravada e eu vou pedir para todos na saída deixarem sua autorização, tá? E se alguém tiver alguma objeção também informar, mas agradeço aqui a equipe das artes que coordenou todo o processo. Então, por favor, deixem a sua autorização na saída. E vamos começar, pode ser aqui nessa mesa, Pode. os autógrafos? Sim. E como tem bastante gente, vamos só tentar seguir mais ou menos aqui a ordem das cadeiras, porque se todo mundo levantar e vir, né, nós vamos atropelar o Arnaldo. Então, vamos seguir mais ou menos aqui a ordem da cadeira e todo mundo consegue o seu autógrafo. Muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado.